isso aí, gente. Nós estamos acompanhando a migração dos refugiados da Venezuela e como o Brasil está enfrentando essa situação. E é para falar sobre isso que nós recebemos hoje a socióloga Berenice Baxter. Muito prazer, Berenice, seja bem-vinda. E ainda Ana Paula Gilbert, coordenadora de Política Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida. Já vou começar com uma pergunta. O que seria a apátrida? A apátrida é o cidadão que não é reconhecido na sua nacionalidade por nenhuma nação. Ou seja, ele está nesse momento de transitoriedade, né? Por vários motivos, enfim. E a condição do refugiado, já entrando, né, na temática da entrevista, é todo sujeito que se encontra num momento de migração forçada, seja por condições de conflito, de guerra, de perseguição política, ou seja, se a gente puder resumir na força mesmo da expressão da palavra, é o sujeito na qualidade de violação do direito e que se vê obrigado de transitar e de migrar de seu país de origem. Sim. Nós vamos comentar, né, sobre alguns tópicos. Um deles é, a tela 1 pode colocar aí para mim, até o final de... venezuelanos sobrecarregam serviços públicos em Roraima que vive crise fiscal. O venezuelano, ele está vivendo um momento muito difícil, né, em seu país e vindo ao Brasil é considerado um refugiado. Qual seria, primeiramente, perguntar isso para você, Berenice, a diferença entre imigrante e refugiado? O que a gente tem historicamente, o refugiado, normalmente ele sai de guerra, né? O país está em guerra, ou colapso, né, físico, alguma coisa que impeça ele de viver ali, né? Normalmente ele está fugindo de alguma coisa, né? Ele é um fugitivo do seu próprio país, né? Então nós acompanhamos isso dos refugiados ano passado todo, nesses anos todos, né? Saindo das guerras do Congo, da África e migrando para a Europa, buscando vida, né? Eu acho que é a preservação da sua vida. No caso dos venezuelanos, a gente tem uma outra situação. Nós temos uma crise econômica absurda, né? Que a gente não sabe, eu acho que muda o conceito, né, de imigrante e de foragidos, porque eles estão fugindo da fome, eles estão fugindo, né, do caos total, né, dos seus direitos, né, não sendo preservados, nas mínimas condições que é a subsistência. Eu não tenho o que comer. Tá? E aí eles vão para uma fronteira, que é a primeira fronteira que se tem, né, que não está preparada para recebê-los. Tá? Nós estamos falando de Roraima. São estados pobres, né? Com toda uma falta, não sei se você concorda comigo, de infraestrutura interna, né? Para abrigar seus próprios cidadãos e recebe um volume muito grande de pessoas que ficam ali nas ruas. E eu vi isso acontecer muito na Alemanha com os imigrantes, né? Onde você chegava em Munique, as pessoas estavam dormindo nas ruas e o povo alemão horrorizado com aquilo, porque acho que você escancara um estado de pobreza humana, né? Que é do não acolhimento, da não ajuda, né? Vimos isso nos muros todos criados, nós estamos enxergando isso no mundo inteiro. Eu acho que aquilo que a gente tinha enquanto, sociologicamente falando, né, das nações, elas estarem abertas para todos, né, eu acho que tem uma questão de maldade, né, no ser humano, que é de não enxergar o próximo, tipo assim, espera aí, eu posso acolher, eu posso levar comida, eu posso colocar no meu quintal, eu posso colocar dentro da minha casa, mas ninguém quer se envolver, né? E num país onde que a crise está extremamente absurda, o brasileiro está vivendo o caos, né? O caos de cortar os seus direitos básicos, né? algo assim, o índice nosso de pobreza, de miserabilidade cresceu assustadoramente. E a princípio parece que o Brasil não está preparado para acolher essas pessoas, né? Ou está? Ele tem uma tradição de imigração, né? De receber os imigrantes. E só que nós temos não sei se você concorda comigo, uma falsa, é falsa mesmo, né? Receptividade. É uma falsa receptividade, é uma falsa
não discriminação, né? Porque e que todo migrante, os imigrantes, eles vieram para poder fazer trabalhos subalternos, né? É para substituir o negro na lavoura, é para estar, você pega os bolivianos na indústria de tecidos, na indústria alfaiataria, essas coisas assim, em São Paulo, vivendo em situações subhumanas, né? É pagar pouco para uma mão de obra barata, que ela não é reconhecida legalmente como cidadã daquele país. Então, se não é meu cidadão... O que é importante ser dito, né, para além dessa questão sociológica, me perdoa, é que o Brasil ele é signatário de acordos internacionais, né? Então existem tratados que foram assinados também em outros diversos países em que reconhece os direitos do refugiado e do migrante em condição forçada de ter uma proteção social. Então, todo esse processo de acolhimento, ou seja, na prática, a própria vinda deste migrante, desse refugiado, já é um processo de violação extrema, né? Ele já está no país dele numa condição de guerra, de conflito, de perseguição, enfim, atravessa todo esse fluxo até chegar no seu país de destino, às vezes sendo vítimas de crimes que são correlatos, como o tráfico de pessoas, ou mesmo a própria migração que é condicionada à exploração do trabalho, né? Então nós temos que sempre reforçar que nós estamos aí há mais de 100 anos, né, da abolição da escravatura, então essa questão ela tem que ser definitivamente eliminada. Os direitos do trabalho eles têm que ser preservados para qualquer cidadão. Então, ao chegar ao Brasil, por via do Estatuto do Refugiado, assinado aí no seu vigor em 1951 e depois atualizado na sua condição geográfica em 1967, onde se aumentou, né, os limites, né, de migrar-se, ou seja, todos os outros países que foram inseridos nesse acordo, essa condição de acolhimento, ela é resguardada, é uma proteção social, um direito humano. Sim. E todo esse processo de chegada, de reinserção, de recomeço de vida, do acesso à saúde, à educação, às políticas de segurança, ele é uma política pública a ser exercitada. Um dado aqui para vocês, olha, do total desse número de refugiados vindo ao Brasil, 52% eles moram em São Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os sírios representam 35% da população de refugiados com registro ativo no Brasil. Mas a gente estava conversando ali, falando que o estado de Minas Gerais, como está esse recebimento desses refugiados? E a questão também que, quando nós pensamos que concentra os refugiados onde? Nas regiões metropolitanas, mas como é? Tem uma realidade, quando a gente fala dos sírios, né? Que é o acolhimento que se dá ao sírio é dado pela própria comunidade síria. Não é? É uma questão de receber o patrício, né? Sim. E acolhê-lo, dar emprego e cuidar e colocar em escola e tentar adaptar com a língua. Não é? Isso é feito muito pelas comunidades sírias. Né? Eu acho que é um resguardar da sua cultura, até porque eles vêm com alguma informação de parentesco, alguma coisa assim, para saber onde é que eles chegam. E o que tem acontecido nos aeroportos, eles estão, né, aqueles que estão chegando sozinhos, independente de qualquer lugar, eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro são os caminhos de chegada, né? Quando nós não estamos vindo a pé a fronteira está nos falando do norte, mas estão chegando e eles estão sendo assaltados, estão sendo explorados, estão sendo prostituídos e uma série de outras coisas, né? De uma marginalidade levando-os para essa marginalidade. E são estados que não tem como receber mais ninguém. Não tem. Nós pegamos o Rio de Janeiro, eu já estava escutando a reportagem, Rio de Janeiro virou um caos e ele não tem saída. E vamos receber mais 100 e tantas pessoas que vão ser colocadas ali. A sensação que eu tenho é que esses acordos, o Brasil é tradição de boas leis, né? Só que não se cumpre, né? Elas não se aplicam na realidade, mas elas são ótimas. Né? Essas pessoas elas vão ser pulverizadas nas favelas. Né? E aí para-se de falar dos venezuelanos. Né? Enquanto eles estão concentrados e que está todo mundo de olho nele, o mundo está de olho, isso nos incomoda. Agora, nós estamos em plena expansão, por exemplo, da colheita de cana,
Por que essas pessoas não estão sendo colonizadas para o estado como Tocantins, onde você tem Palmas com uma educação de primeiro mundo, onde existe um governo que é preocupado, né, e que é um estado novo que está em expansão, fala-se que as oportunidades de trabalho estão ali, né, então para qualificar essas pessoas, mas não, vai para os centros onde foi o seguinte, olha, quem tem que receber? São Paulo, Rio, são obrigados, e agora Curitiba. Curitiba não recebe ninguém, né? Não recebe o próprio. É mais complexa. Voltando à situação do estado de Minas Gerais, nós fizemos recentemente um diagnóstico de imigração e refúgio no estado, e esse perfil nos traçou, por exemplo, uma capilaridade, ou seja, essa visão de que o migrante está necessariamente na região metropolitana, ela já foi superada. A gente possui registros em mais de 700 municípios de Minas. Então, há uma capilaridade e uma distribuição. Sim. No entanto, há sim uma predominância na região metropolitana. E por estarmos aí numa condição geral, né, do brasileiro, numa escassez de emprego, numa condição especificamente de crise, toda essa fala do preconceito, da competitividade, de que o migrante vai roubar nosso emprego, o refugiado vem para ocupar um espaço, ela é falsa, né? Ela é um discurso de impressão, porque é um número muito reduzido. Para você ter uma ideia, nos dados e do gráfico que você mostrou, Minas Gerais representa 1% do número de recebimentos em comparação a outros estados, que também são poucos, mas recebem um percentual maior. Nós estamos falando de 836 municípios, né? Temos muitas outras Se tivesse uma pessoa em cada município, e para o pessoal de 836 pessoas acompanhar ali rapidinho, com licença, temos vastas informações a respeito desse assunto, né? Uhum. Então, o pessoal de casa precisa estar antenado com alguns outros pontos também. Então, vamos lá? Joga aí na tela, por favor. Ó, o Brasil recebeu 2% dos 2,3 milhões de venezuelanos que deixaram o país fugindo da crise. Próximo. Pelo menos 50 mil pessoas se fixaram no Brasil vindas da Venezuela até abril de 2018. Um aumento de mais de 1000% em relação a 2015. O número leva em conta pedidos de asilo e residência. O Brasil está preparado para isso? Nós vemos a crise na fronteira, né? Então, não podemos negar que há uma insuficiência na capacidade de resposta, né? Sim. Um número muito grande de venezuelanos, ultrapassam 48 mil, como solicitantes de refúgio, né? Essa situação ainda é indefinida, né, nesse processo, ou seja, a própria capacidade do Ministério da Justiça, do CONARE, que é o órgão responsável por conceder a situação de refúgio, ela é limitada, né? Então, toda essa situação, obviamente, impacta. O Brasil é reflexo do que está acontecendo no mundo. Nós temos hoje o maior número de migração forçadas após a Segunda Guerra Mundial. Então, é realmente um cenário impactante. No entanto, em comparação a outros países, o Brasil ainda recebe muito pouco e, como a nossa colega estava dizendo, existe sim, né, uma falsa receptividade, sim, uma falsa aceitabilidade e muito preconceito. Eu acho que tem uma morosidade para a resposta, né? O Brasil está muito lento para responder. Se a gente vê as reportagens agora dessa semana, sim, quer dizer, um mutirão de médicos que foram para a fronteira fazer o atendimento médico, que é para vacinar essas pessoas, mais para elas saírem dali. É como se a gente... Ai, desculpem eu usar a expressão, é como se a gente estivesse as cobaias, eu vou ali, eu vacino, eu faço, eu ponho dentro do ônibus, agora você pode ir porque você não vai contaminar mais ninguém. Tá? O Estado é um Estado pobre, que ele precisa de médico, ele precisa de preparação para o trabalho, de formação dessas pessoas para poder ingressar no mercado de trabalho. Não dos migrantes, não dos, refugiados, mas da própria população. É uma população que ela está morrendo esquecida. O índice de violência é altíssimo, né? Você pega todas as cidades do Nordeste, a gente fala do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas o que está acontecendo? Quer dizer, faliu-se o estado, por exemplo, o Ceará está falido. Né? O índice de violência que você tem em Fortaleza, que você tem no Piauí, que você tem em Natal, que era uma cidade considerada, e ninguém está olhando para isso. E com tudo isso, como nós conseguimos abrigar mais ainda
refugiados, no caso, que precisam de uma atenção biopsicossocial? Isso. É necessário. Você já pensou uma criança que ela é deixada do seu país, da sua casa, e ela é levada pela mão, né? Literalmente na fronteira, quando você acompanha, e eu tive a oportunidade de, sabe, de ver, né? Arrastadas, algumas chorando, aquela coisa toda de cansada, entra numa fronteira e alguém vira e fala assim, não, aqui você não entra. Né? É como você pedir um copo d'água na porta de alguém e ele falou assim, não, peraí, você vai me roubar, né? Você vai fazer alguma coisa. E aí elas entram e assim, com toda a... Eu falo que após geração de guerra, né? As crianças da guerra, né? Criadas na guerra, criadas na Síria, elas ainda têm vício, elas ainda têm alegria, elas pegam uma bola e começam a brincar, sabe? E ninguém está preocupado em acolher família, né? Eu vou mandar a mãe para algum lugar, eu mando o pai para o outro, eu pego essa criança e faço o quê? Que escola é essa? Nós não temos escola. Estamos falando de vidas, né? Sim. E um percentual só o muito Brasil. grande de crianças. Nós temos uma faixa etária majoritária de 19 até 59 anos, ou seja, uma faixa economicamente ativa, mas um número grande, quase 14% de crianças. Num país de 14 milhões de desempregados. Nessa situação... faixa de entrada no mercado de trabalho. E nós temos mais informações. É uma situação crítica e para responder a pergunta, é claro, né, que o país, por enfrentar essa situação, tem criado políticas públicas, mas um caminho é esse, o fortalecimento de políticas públicas para o recomeço, para a reinserção social, cultural, financeira. E tem um outro dado que é o fluxo de entrada e saída, né? Nem sempre são residentes permanentes, né? Que vão permanecer, entram e saem, como nós já percebemos, alguns outros fluxos, como por exemplo do Haiti, da Síria, enfim, cada um tem a sua dinâmica de permanência, de entrada e de saída, o seu tempo, né, de análise nesse fluxo. E olha esse dado, o número de venezuelanos que o Brasil recebeu até agora é bem menor que o de nações que sequer fazem fronteira com a Venezuela. Aí nós temos o dado, né, do Peru, Chile, Argentina, pessoas vindas da Venezuela até julho de 2018. Próxima informação, Colômbia, Estados Unidos e Espanha concentram 68% dos imigrantes venezuelanos, segundo o relatório da OIM. Próximo. 52% dos refugiados venezuelanos pretendem ficar apenas transitoriamente, como estávamos conversando. O destino final é algum outro país da América Latina. Isso. Próximo. As cidades de Pacaraima e Boa Vista são as que concentram a maior parte de cidadãos venezuelanos. Sei que aqui nas informações nós focamos um pouco na questão do venezuelano, mas nós estamos conversando, né, a respeito do refugiado em si. E nessa situação, a questão, por exemplo, do refugiado que chegou agora ali em Boa Vista, Pacaraima, não tem condições, né, na cidade do recebimento. O que pode se fazer? Como que o sociólogo pode entrar em ação nessa situação? O que eu vejo, né, e aí você tem, na hora que ela fala sobre a força do poder público de criar uma infraestrutura para isso, de recepção nesses dois municípios, de criar condições, e sabendo que isso não existe uma intenção de se ficar no Brasil, até porque o Brasil hoje não é atrativo mais, né, para trabalho, para renda. Nós estamos vendo todo o caos que o país entrou. Então, você tem países mais estáveis na América. Quer dizer, eu estou aqui de passagem. Sim. É como se tivesse um apelo assim, me recebam por enquanto, mas eu não vou invadir a sua casa, eu não vou invadir seu território, mas eu preciso, nesse momento, de alimentação, eu preciso de abrigo, eu preciso de medicina e me ajude a chegar no meu destino. E cuidados psicológicos também? Isso. Eu acho que tem assim, me ajude a chegar no meu destino. Por que a gente não tem imigrantes dos países em guerra? Porque o Brasil está longe, né? Se as pessoas já perderam tudo, como é que elas pegam um avião e vêm chegar no Brasil, né? A gente não vem pelo mar, né? Você não foge do Congo pelo mar, né? Para chegar no Brasil. Por isso a concentração na Europa disso.
Por que 2% de venezuelanos já vieram há mais tempo? As pessoas que tinham condição financeira e que enxergaram e vislumbraram o que ia acontecer com o país. Então, eles já saíram, montaram seus negócios aqui. A gente tem vários negócios montados, né? Pequenos negócios, pequenos empreendedores que tiveram condições de fazer isso. Hoje, o que a gente está tendo, eu falo que desculpem a expressão, é como se a gente tivesse a sucata humana. Aqueles que ficaram até o limite da sua saúde física e emocional para estar ali. Agora eu não tenho mais. E me vem um presidente e coloca, né, oferecendo ouro para eles comprarem e fazer poupança em ouro. Eu falei assim, nós entramos na loucura total. Né? E as pessoas, assim, eu vi uma reportagem onde com uma vela tentando acender um fogo para cozinhar um mingau e alguém está lá do outro lado falando, olha, invista em poupança, no ouro, nisso, aquilo, outro, onde a maior jazida de ouro foi descoberta agora. Sim. Eu falei assim, a Venezuela tem como ela abrigar a sua população, ela não é uma população tão grande assim, né? E tá fácil, né? Eu falo assim, deixa aí, né? Deixa aí. Agora, esses dois municípios, eles tinham que ter apoio, acho que de toda... político, né? Apoio político e institucional para que essas pessoas pudessem ficar ali pelo tempo até fazer esse levantamento, né? De quanto tempo vocês querem ficar, para onde vocês querem ir, e não colocar dentro do ônibus, eu vou despachar vocês aqui, aquilo, outro. Por quê? Porque, sem brincadeira, nós vamos criar mais gente de rua, né? Moradores de rua. E aí sim, ainda tem dificuldade da língua, ainda tem dificuldade da qualificação. Nós temos algumas notícias agora para passar, você pode até comentar, Ana, com a gente. Olha, com 40 mil venezuelanos em Roraima, o Brasil acorda para sua crise de refugiados. O próximo... As matérias. Olha, essa informação tá pequenininha aí, gente. Conflitos marcaram o fim da semana em Pacaraima. Gente, isso que está acontecendo relacionado ao recebimento assim dos refugiados, seria isso? É uma crise? Novamente voltamos à questão de fato, quando falo do conflito, né? Sim. Se originou por conta de um processo já de xenofobia. Então, toda essa questão cultural, é muito importante a conscientização da população, né? A conscientização do Estado real, de uma condição do refugiado, dos marcos legais, né, que regem todo esse processo, dos processos que são permanentes ou dos processos que são transitórios, né? Ou seja, todo esse processo de recomeço já tem suas próprias barreiras. Barreira da língua, do idioma, da distância da família, né, da sua condição de se restabelecer de novo com moradia, com acesso à saúde, enfim, né, todas as limitações e todos os enfrentamentos que nós temos diariamente na vida de qualquer pessoa. Essa participação da sociedade e que nós vemos, né, muito das organizações da sociedade civil na fronteira, aqui em Minas Gerais, muitas instituições de grande valor, né, que nós possuímos nesse contato direto, nessa estimulação da proteção mesmo, do acolhimento, desde do processo de atualização da documentação, até mesmo do seu georreferenciamento no Estado. Então, tudo isso pode ser, né, gradativamente, é um trabalho difícil, né, é longo, mas gradativamente superado. O que não é favorável é percebermos uma constante violação de direitos, da dignidade humana e uma intolerância muito grande em todos esses aspectos, seja racial, seja religiosa, enfim. E para a gente, assim, encerrar, deixa uma palavra para o telespectador, tanto a Berenice quanto a Ana, a respeito assim, estou vendo essa situação. O que eu posso fazer como indivíduo, como pessoa, para fazer a diferença nessa situação? Berenice. Eu vejo que o brasileiro se mobiliza muito nas catástrofes, né? Então, se você tem um terremoto, que a gente não tem, mas a chuva, isso, aquilo, outro, né? Desmoronamento, seja o que for, ele se mobiliza. Tem pessoa precisando de ajuda e normalmente as pessoas ajudam são as que têm menos.
é uma coisa muito incrível. Você falar assim, na hora de crise, quem sai para socorrer o vizinho é quem tem menos e que divide com ele. É uma coisa é uma solidariedade, acho que por entender a dor. Então isso é fato. O que eu falo, né, que eu gostaria de falar para as pessoas é o seguinte: como vocês podem ajudar? Pergunte o que eles estão precisando. Então ajude o município, né, os órgãos que estão abrigando, tipo assim, como nós, população, podemos ajudar? É com mutirão, como tem um mutirão de médicos, nós estamos precisando de dentistas, nós estamos precisando de comida, sabe? A gente tem uma rapidez para encher caminhão de comida e mandar para o outro lado do mundo. Nós temos que mandar ali para o norte, sabe? Antes que essas pessoas elas sejam usadas pelo tráfico, pelo crime, elas sejam marginalizadas, prostituídas, porque na hora que eu estou com fome, né, e eu estou fora do meu lugar, né, olha, eu estou à mercê de qualquer situação. Mais até do que o próprio brasileiro, que ele entende como é que a coisa funciona e ele pode fazer algumas opções. A gente ainda corre, né, eu falo que no interior ainda corre para casa de mãe, né? Esse pessoal não tem, eu acho assim, qualquer um deles, né? E aí eu acho que os órgãos de proteção é de proteção mesmo. Para onde eu vou encaminhar essas pessoas? Onde que elas podem ter mais cuidado? Né? Eu vou trabalhar na lavoura, onde que eu vou trabalhar, concentrar em lugares menores até que elas se ambientem, né? E não jogar em grandes centros, porque eu acho que é jogar, né? Você desce da rodoviária e você vai ver na rodoviária ali, né? Ele já sentado com sua mochila ali do lado pedindo dinheiro. E uma última questão é que o nível de alfabetização deles, de uma forma geral, sem segmentar a nacionalidade, geralmente é muito alto do ponto de vista do nível de escolaridade. O processo de recomeço ele é tão degradante, né, que aceita-se os trabalhos desumanos, num processo de exploração muito grande. Então, é para mostrar realmente a dificuldade, ou seja, a pessoa às vezes sai do seu país de origem, onde tem uma vida estabelecida, às vezes com curso superior, com pós-graduação, mestrado, e recomeça realmente do zero, inclusive com uma dificuldade até do ponto de vista de instrumento de retomada da vida, como, por exemplo, de revalidar um diploma. Agora, voltando ainda à sua pergunta, penso que essa organização da sociedade civil é muito importante, o próprio cidadão individualmente, né, estar atento às informações, ter o critério nas escutas, né, do que vê e principalmente ter muita observância nesse discurso de ódio que a gente diariamente está ouvindo, né? Verdade. Eu acho que são situações diferentes. A Venezuela é uma situação, a Síria é uma situação, o Haiti, que passamos agora, recentemente por um terremoto, com fluxo de entrada muito grande em 2014, depois já uma saída, ou seja, são várias situações, né? É próprio da humanidade, a humanidade é fruto, né, desses processos de migração. Nós somos um país, né, de diversidade, de nacionalidade, diversidade cultural. Então, nós temos que observar a nossa própria história. Temos que observar, né? Exatamente. Muito obrigada, Ana, Berenice, por essa entrevista. Gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, compartilhando, né, tantas informações. É um campo muito vasto. Mas muito obrigada, o telespectador com certeza aí saiu enriquecido com tanta informação e com aí a responsabilidade de fazer a diferença. De fazer certo? Junto, né? Isso mesmo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.